Se faz a você mais uma vez do Facebook, nós faremos a partir de agora um pequeno estudo, certo, sistemático, acerca do livro do Apocalipse. Os crismandos, alguns jovens da renovação carismática, pessoas de maneira geral, têm muitas dúvidas, né, muitos conflitos, muitos questionamentos, até medo, aquele medo acerca do fim do mundo quanto ao livro do Apocalipse. O certo é que eu deveria fazer a leitura do capítulo 1, mas antes de entrar propriamente no livro, eu queria colocar só alguns conceitos introdutórios. O livro do Apocalipse ele tem um gênero diferenciado dos demais livros da Sagrada Escritura. Você vê que a mensagem de Deus ela tem um certo gênero que é usado para ser transmitido a tal público. Por exemplo, Jesus Cristo, ele pregou sermões, ele pregou palavras, né? Ele foi claro em alguns momentos. Vamos pegar no Antigo Testamento, nós temos narrações, nós temos salmos, nós temos provérbios, que são frases com ensinamento propriamente do povo. Nós temos Cântico dos Cânticos, que eram hinos, né, realizados nos casamentos. Enfim, que traziam mensagens do amor de Deus, do amor entre o casal. Então, no caso do Apocalipse, o gênero ele é bem complicado, ele é bem diferente dos demais gêneros da Sagrada Escritura. Por quê? A gente pode dizer que é um gênero enigmático. Exatamente, é um enigma. É um código que o autor do livro, ele vai transmitir para o seu destinatário, que é a igreja. Aí eu queria pegar com você só o versículo. Vamos pegar o capítulo 1, pega lá a tua Bíblia. Capítulo 1. No capítulo 1 fala assim, a revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunica ao seu servo João. Então, primeiro, o Apocalipse é uma revelação. A própria palavra Apocalipsis, do grego, significa revelação. Essa revelação é uma revelação de Jesus. E segundo o versículo 1, parece que existe uma hierarquia comunicativa. Jesus pega a revelação e comunica ao anjo. O anjo comunica a João e João comunica à igreja. Então existe uma hierarquia, esses 4 aspectos da mensagem que ele quer falar para as igrejas. Quem é o público? Lá no versículo, deixa eu só pegar aqui bem rapidinho. No versículo 11 fala assim, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essas 7 igrejas são o público destinatário para o livro do Apocalipse, certo? São igrejas da Ásia Menor, as igrejas cristãs, todas elas foram igrejas cristãs católicas. Então o apóstolo João, ou a pessoa que é João, no caso aqui o nome que aparece é João, Jesus dá a mensagem para o anjo faz João passar pela experiência de ouvir, de ver essa profecia, e João deve escrever para a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. Qual é o contexto do livro do Apocalipse? Todo mundo sabe que quando a gente vai ler um livro, a gente lê aquelas páginas, aqueles capítulos, mas por trás do livro, da obra, o autor ele tem uma certa motivação para escrevê-lo, de acordo com o contexto que o livro foi vivenciado. Alguns é experiência pessoal, outros é uma ficção, mas o fato é que existe uma contextualização, alguns motivos pelos quais o livro foi escrito. Lá no versículo 9 e 10, a gente pode supor um certo contexto pela qual o livro do Apocalipse ele foi escrito. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações. Então ele é alguém da igreja de lá, ou que tem vivência com a igreja de lá, a igreja da Ásia, ou que ajudou quanto ao anúncio da palavra de Deus, que lá os irmãos da Ásia, eles receberam essa palavra. Nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então bora parar aqui. O versículo 9 traz alguns pontos interessantes. Primeiro, repito que João era cristão, era um deles, né? Segundo, que a atmosfera que estava acontecendo ali, a igreja primitiva estava passando por uma cruel e uma terrível perseguição. Vamos imaginar, Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus,
né, está à direita do Pai, envia o Espírito Santo, e basta você pegar o final de Mateus e o final de Marcos, ele dá a ordem para os primeiros cristãos de levarem a palavra dele para toda criatura. Lá em Marcos 16:15 ele falou: ide pelo mundo inteiro e pregar a palavra a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, enfim. Lá em Mateus 28, verso 18 em diante, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, né? E aí ele fala: ensinai todas as nações a serem discípulos meus, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja surge, a continuação, o prolongamento da pessoa de Jesus aqui na terra, que é a igreja, surge. Então essa atmosfera. Essa igreja está surgindo, passa por uma grande perseguição, certo? Veja, só repetindo. Versículo 10. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta, que dizia: o que vês escreve no livro e manda-o às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, só para concluir esse primeiro vídeo, eles estão passando por um grande tormento, uma grande tribulação. Por quê? Porque o cristianismo está surgindo. O império que estava lá era o Império Romano. O contexto não é o contexto de hoje, que o cristianismo já surgiu, a gente tem liberdade para pregar a palavra. Eles passaram por tormentas, por perseguição, por escárnio, por calúnia. Tudo aquilo por conta do surgimento dessa nova doutrina. A doutrina de Jesus, ela era tida como algo que criava nojo, pavor. Afinal de contas, para eles era uma seita que estava ameaçando o Império Romano. Os 12 apóstolos, por exemplo, foram todos mortos. Nos 3 primeiros séculos, né, os 300 primeiros anos da igreja, toda a igreja foi perseguida, muito sangue foi derramado, muitos mártires sofreram por causa da palavra. Então, Jesus, no caso, ele traz uma mensagem para essas pessoas, os primeiros cristãos, que estavam passando pela perseguição. Portanto, o Apocalipse não é uma mensagem de medo, de pavor, mas de esperança, de que eu estou com vocês. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu estou com vocês. E vocês estão sofrendo, a palavra está sendo pregada, o imperador não aceita, estão derramando sangue, estão sendo expulsos, e dentre outras muitas coisas que eles passaram. Mas eu estou com vocês na tribulação, certo? Então a gente fará as próximas gravações, a partir mesmo da leitura do capítulo 1 em diante, e a gente volta com mais alguns aspectos pontuais acerca do livro do Apocalipse. Graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.